Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é conto. Vocês já devem ter ouvido falar muito nisso, né? Tipo, tem até uma expressão que diz: quem conta um conto aumenta um ponto. Mas o que é um conto? O que seria um conto? Bom, o conto ele tem uma estrutura de texto parecida com as outras, né? Mas ele tem características próprias que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, enquanto não chega nas características próprias, eu vou falar nas características que a maioria dos textos tem, dos gêneros textuais tem. Por exemplo, o conto tem uma narrativa, né? Ou seja, a narrativa é uma história. Com narrador, como qualquer outra história, certo? Geralmente, o conto ele é narrado em terceira pessoa. Por quê? Porque o conto é uma história de tradição cultural, contada de pessoa para pessoa. Então, é alguém que conta essa história. Então, geralmente, em terceira pessoa. Tem personagens. Não costuma ter muitos personagens para não ficar muito complicado, né? Tem pouco personagem para que se torne uma história um pouquinho mais curta, digamos assim. Tem o enredo, que é o que é o enredo? É o assunto, né? O assunto daquele conto. Espaço e tempo é onde acontece, o lugar, a época, o ano. E esses dois aqui, ó, são características especificamente de um conto. São características específicas, particulares desse gênero. Ou seja, tem um conflito, que é o quê? É aonde a história chega no momento em que quem está lendo começa a usar o raciocínio para tentar ajudar o narrador naquela história. E tem o desfecho, que é o final da história. Mas, professora, que conflito é esse? Vou chegar lá daqui a pouquinho. Alguns tipos de contos. Contos de fadas, contos de terror, de mistério, contos de adivinhações. Então, o conflito é exatamente onde chega, por exemplo, assim, num conto de fada, né? O que aconteceu lá com a princesa? A princesa dormiu durante anos e anos e anos, e agora? Quem poderá acordar ela? Esse é um conflito. E aí a gente começa a pensar, quem? O príncipe. Desfecho. Num conto de terror, né? Chega num momento assim, onde a pessoa estava numa casa assombrada e de repente, quando olha no espelho, vê que estava preso no tempo. E agora, quem poderá ajudar essa pessoa? Esse é o conflito. E o desfecho, né? Ele encontrou uma saída secreta para aquilo e saiu daquele lugar. E os contos de adivinhações, que confesso para vocês são os meus preferidos. E, coincidentemente, nós vamos trabalhar contos de adivinhações essa semana. Conto de adivinhação pode ser uma charada, um enigma. Onde é o conflito? É no momento em que eu tenho que tentar achar uma solução para aquela história. Então, encontrando assim o desfecho. Vou fazer a leitura aqui de um conto para vocês, que é um conto de adivinhação, certo? O nome do conto é 3 mercadorias muito estranhas. Opa, rolou minha caneta aqui. Um velho camponês, teimoso como uma mula, precisa atravessar um trecho do caudaloso rio Níger, carregando um leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. A garotada das aldeias situadas em margens opostas sentou-se no chão barrento, na maior algazarra, para ver como o rabugento conseguiria transpor a perigosa correnteza. A canoa do homem era muito pequena e ela só poderia carregar um de seus pertences de cada vez. Se deixar a cabra com um inhame, disse um dos meninos, a esfomeada come tudo. Se largar o leopardo com a cabra, o manchado devora o bichinho, opinou outro garoto. Irritado com a zombaria, o aldeão reclamou em altos brados. Vocês não aprenderam? De acordo com a nossa tradição,
a respeitar os idosos é muito importante. Em vez de ficarem aí criticando porque não me ajudam, o que vocês fariam se estivessem em meu lugar? Lembre-se, argumentou, citando um antigo provérbio: quem é velho já foi jovem. As palavras do ancião, na mesma hora, deixaram a meninada em silêncio. O homem não desistiu e, como não queria perder nada, pôs-se a pensar, agachado à beira da água lamacenta. No entanto, por mais que quebrasse a cabeça, não encontrava a solução. Vejam que eu parei a leitura desse conto de adivinhação exatamente no momento em que o conflito, em que o problema, estava lançado. E agora? Como vocês resolveriam? Como vocês ajudariam esse ancião? Então, eu vou terminando o vídeo por aqui. Colocarei esse conto lá na nossa aula de hoje, certo? E vocês vão tentar ajudar esse velho ancião a resolver esse problema nesse conto de adivinhação. Um beijão para vocês, espero que gostem.